Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Atés chega na delegacia e vê a Azul ali chorando muito, desesperada. Então ele pergunta a ela o que foi que aconteceu. Ela então vai direto para ele e diz a ele que o que aconteceu é que o Duruk fugiu do hotel. Ele diz que não está conseguindo entender aonde que ela está querendo chegar, o que ela está querendo dizer, e pergunta a ela se ela já olhou ali por todo o hotel. Ela diz que conseguiu ver as gravações lá do hotel e que de fato ele fugiu, e fala que ele é só um menino muito pequeno e que para onde ele pode ter ido. O Atés então abraça ela, pede a ela que ela se acalme, que pode jurar para ela que eles vão encontrá-lo. O polícia logo se levanta e pergunta se ele é o pai. O Atés olha para ele e diz que sim, que ele é o pai dele. Ele então diz ao Atés que não se preocupe, que a fotografia dele vai ser enviada a todas as unidades de polícia. O Atés diz que tudo bem, que agradece a ele, mas que acredita que ele não deve ter ido muito longe do hotel e que acredita que eles vão encontrar ele, né? Ele fala para o Atés que não quer assustar ele, mas que sim, que vão encontrar a menos que alguém tenha levado ele. Ele depois sai e a Arzu fica ali desesperada porque ela não sabe o que pode acontecer com ele, que não quer de forma nenhuma que ninguém tenha levado ele, que não sabe nem o que pode acontecer com o seu filho, e pede ao Atés que por favor que não deixe que nada aconteça com ele. O Atés pede a ela novamente que por favor que não se preocupe, que ele promete para ela que vai encontrá-lo. Só que ó pra aí, onde o Pirrai estava era dentro justamente do carro, e quando ele desce, bate na porta e a Barra aparece. Ele pergunta se ali é a residência do senhor Atés. A Barra diz que sim, e ele diz que tem um pacote para ele, e a Barra responde que ele não está, mas que ela pode receber sim. O Pirrai fica ali o tempo todinho ali, ó, de esquina, só olhando, e ele pede a Barra que por favor, que antes que ela receba, que assine ali, por favor. O Duruk fica ali quietinho, olhando tudo, e logo depois que o homem vai embora, é aí que a Barra, quando vai fechar a porta, ele aparece para Barra. A Barra acha até estranho ali, sorri para ele, se aproxima e pergunta quem é ele. Ele fica calado e a Barra chama ele de amor e pergunta se por acaso ele está perdido. Ele continua ali em silêncio e a Barra pergunta cadê o papai e a mamãe dele. Então ele não quer saber e invade a casa da Barra. Enquanto isso, na prisão, logo depois que Efsun foi presa, é aí que ela fica toda desconfiada, olha para um lado, olha para o outro, as prisioneiras passando ali também, ela fica com medo da gota serena ali, até que uma das policiais se aproxima dela, pergunta se está tudo bem e se alguma coisa de ruim está acontecendo com ela. A Efsun fica sem saber o que responder, olhando para duas prisioneiras que tá de frente a ela ali, ó para aí, ó. Então é aí quando a policial pergunta novamente se alguma coisa está acontecendo com ela. A Efsun, com medo de falar de fato ali a verdade, tudo que ela está sentindo, ela diz que não, que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo, que ela logo depois de chegar ali, ela conseguiu perceber que essas mulheres ali são todas elas lindas e que elas têm recebido ela tão bem ali que ela tem momento que acha que ela tá na própria casa dela. Ela continua dizendo que aquele lugar ali é um lugar muito lindo e que inclusive elas fizeram com ela ali como se fossem suas guias de turismo, e que ela tá muito feliz e foi muito agradável tudo o que elas fizeram por ela, pela Efsun. A policial diz a ela que olhe bem para os olhos dela ali e que ela não venha querer fazer ela de tonta, porque ela sabe muito bem que lugar é aquele ali. A Efsun diz a ela que não, que ela tá falando a verdade, que ela tá se sentindo ali como se ela estivesse em casa e que essas pessoas ali são muito humildes e gentios com ela. A policial fica zoiuda pra ela e a Efsun, com medo da gota ali, diz a ela que é verdade, ela pode acreditar nela. A policial diz a ela, se aproximando, que quer muito bem que ela lhe escute bem direitinho, com muita atenção. A Efsun fica calada e olhando para aquelas duas prisioneiras que estão ali, e a policial continua dizendo que quer que ela escute muito bem e com atenção tudo o que ela vai dizer, e fala para ela que se ela, a Efsun, informar tudo o que está acontecendo ali para ela, ela pode garantir que ela, a Efsun, vai viver ali naquela prisão como uma rainha. A Efsun fica calada, as prisioneiras olhando para ela, e a policial depois dá um toquinho no rosto da Efsun, dizendo a ela que pense muito bem nisso. Efsun, por sua vez, com certeza deve ficar toda cagada ali, sem saber o que falar, e depois que a policial vai embora, ela olha para uma das prisioneiras e dá um sorriso leve ali, mas como dito a você, está com um medo muito grande ali. Já lá com a Barra, ela o tempo todo, logo depois de ter conversado ali com a criança, ele ter ficado com o bico calado, então ela tentou de todo jeito ligar para o Atés, não conseguiu, e depois se senta frente a frente com ele ali, fica ali olhando, depois pergunta como que ela vai encontrar os pais dele, se ele fica calado ali e não conversa nadinha com ela.
Ele continua calado, a Barra fica sem saber como conversar com ele, depois pede tá bem, então pelo menos ele diga o nome dele. Mas vale lembrar vocês aqui que, como eu já tinha dito lá no começo, eu acho que eu disse, não lembro, mas eu vou dizer agora, que esse menino, a Barra, não sabe ainda que é o filho do Atés. Barra continua pedindo a ele que, por favor, que pelo menos ele diga o nome dele. Ele fica calado e ela fica com o jeitinho dela ali pedindo que diga sim o nome dele, se ele tem um nome, né? Ele fica em silêncio e ela diz que ele é muito caladinho, né? Mas que é melhor então ela chamar a polícia. Só que quando ela pega no celular, ele bota a mão e diz que não. A Barra, por sua vez, ela foi lá na cozinha para pegar para ele um pãozinho ali de chocolate, um leitinho. Só que enquanto isso ele foi ali, pegou a foto do Atés juntamente com a Barra e ficou alisando esse quadrinho. Só que antes que a Barra vá lá levar a comidinha para ele, ela mais uma vez tenta ligar para o Atés, mas sem sucesso. Então o Atés, nesse momento, conversando com a Azul, ele diz a ela que ela tem que se acalmar, porque ela mesma disse que ele tinha saído, fugido ali do hotel. Então ela tem que ficar tranquila que eles vão encontrar ele, e que ela também tem que entender que ela mesmo falou que se ele fugiu, quer dizer que não levaram ele. A Azul agora começa a ficar revoltada e diz a ele que o menino só escapou por culpa dele, do Atés, e o Atés pergunta a ela do que é que ele está falando. Ela então começa a explicar mais uma vez que ele, o menino, deixou de falar com ela, ficou ali em silêncio total porque tudo que ele queria era conhecer ele, o Atés, e não queria o desprezo dele. Ela depois diz a ele que não custava nada, que ele podia ter se esforçado um pouco mais e ter passado pelo menos um pouco de tempo com ele, um pouquinho só. O Atés pergunta o porquê que ela não disse isso antes para ele, e ela responde que estava óbvio ali que ele não atendia as chamadas de telefone dela. O Atés diz a ela que ela sabia muito bem que a noiva dele estava muito mal, se referindo a Barra, né? E que ela, a Azul, sabia muito bem disso. Então a Azul, revoltada, diz para ele que só ela agora que importa para ele, né? Ele fica calado e ela continua dizendo que essa moça aí é tudo que importa para ele agora, mas ele tem que lembrar que ele tem um filho e que esse filho também é importante para ele. Ele continua em silêncio e ela continua dizendo o mesmo de coisa com a Atés, dizendo que nem sequer ele sabia que tinha um filho. A Atés fica sem saber o que responder e ela continua dizendo que ele é muito ausente e que por culpa dele o Duru, que agora não está ali, e que de fato deve ter sim acontecido alguma coisa com ele. O policial nesse momento chega e diz que a foto do filho dele já foi enviada para todas as unidades, e o Atés agradece, depois pergunta: e agora o que é que a gente pode fazer? Ele depois diz que se tiver mais fotos do menino é bom eles trazer. Então a Azul pega logo a bolsa dela, agradece a ele e vai embora. Por sua vez, o Atés vai atrás dela. Já lá com a Barra, logo depois que ela preparou aquela alimentação para o menino, que quando ela chega lá na sala que vai chamar ele para comer, ela percebe que ele está deitado. Ela se aproxima e vai começar a ficar muito confusa, porque quando ela olha bem direitinho, o menino está com a foto justamente em cima da foto que está ela e o Atés ali, e ela fica muito confusa. Enquanto isso, o Atés, ele vem ali com a Azul no carro, desesperado os dois, e com o panfleto ali de desaparecido do menino. Então depois ela aponta para uma casa e diz que eles têm que verificar ali novamente, e o Atés diz que eles já olharam ali, e ela diz que eles vão olhar novamente, que seja 1, 2, 3 mil vezes, mas eles vão olhar. E ele pede a ela que ela se acalme, que tudo bem, que ele vai dar meia volta, e eles olham novamente. Ao mesmo tempo que o telefone toca, ele percebe que é a Barra e diz que a Barra está ligando para ele e que ela ligou várias vezes para ele não atendeu, mas que agora ele vai atender. O Atés, logo depois de atender, pergunta a ela o que foi que aconteceu, e ela pergunta ele também para que ele diga o que foi que aconteceu, que ele não atendeu o telefone dela. Ele fica calado e ela pergunta se ele pode ir lá até na casa dela agora, e ele pergunta o que foi que aconteceu, porque ele não pode ir agora nesse momento lá. Então é nesse momento quando a Barra então revela para ele e diz que ali tem um menino muito pequeno, mais ou menos uns 5 anos, e que ele está ali, que ela não sabe o que fazer e que não sabe nem como conversar com ele, porque ele não responde nada que ela lhe pergunta. O Atés diz a ela que tudo bem, nesse momento ele está indo para lá e que ela mantém o menino ali em segurança até que ele chegue. A Barra diz a ele que tá tudo bem, fique tranquilo, que ela espera, e desliga o telefone. A Azul fica muito mal ali e diz ao Atés, logo depois que o telefone desligou, que então o menino foi até a casa dele para lhe procurar. Só que o negócio, pessoal, vai ficar um pouco estranho agora, principalmente para Barra, porque ela vai descobrir da pior forma possível que o Atés tem um filho, sendo que eu acredito que de outra forma ele já deveria ter contado desde a primeira vez que ele sabia ali que tem um filho, só que não, a Barra vai descobrir da pior forma possível
tempo, porque logo depois que ele chega em casa, a Barra tá cuidando ali da criança, e aí nesse exato momento, quando ela vê ele, ela se levanta e diz: Atés, você chegou? O Atés fica olhando para ele e logo depois a Barra diz que ele apareceu ali na porta e que não quis falar com ela, nem muito menos deixou ela ligar para a polícia para que ele mesmo falasse com eles. O Atés diz que bom, que está tudo bem ali e que inclusive a mãe dele está lá fora, e a Barra fica meio confusa e diz: como assim tá lá fora? Então você conhece ela? Então é onde lasca tudo agora, porque é aí nesse momento que o menino se acorda, olha para o Atés e diz: papai, deixando nesse exato momento aí a Barra chocada logo depois de descobrir tudo isso. É isso aí, pessoal. Se você quer ficar por dentro de todos os mistérios que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, então não esquece, deixa aí o teu gostei, se inscreve em nosso canal, porque eu te garanto, você vai ficar por dentro de tudo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.